comentaram esses dias, acho que semana passada, antes e tal, sobre Sai Baba. E a pessoa comentava, poxa vida, né? Eu ouvi alguns relatos de algumas pessoas importantes no meio espiritualista em geral, e que são sempre muito cuidadosas naquilo que falam, sempre muito sérias, são levadas muito a sério, como o professor Hermógenes, como o Divaldo Franco, falando sobre Sai Baba e, nossa, né, ouvindo aquelas coisas, pareciam coisas super uau, né? Até impossíveis de imaginar. E o que você acha de Sai Baba, né? E é o seguinte, eu tive experiências com Sai Baba. Então, o que eu vou te falar aqui é da minha experiência, é o que eu posso te falar. E creio que, principalmente no caminho espiritual, aliás, em qualquer caminho, né, mas eu acho que nesse caminho é muito específico, que é assim, eu acho que o mais importante é a gente buscar ter as nossas experiências. Porque falar, todo mundo vai falar um monte de coisa, vai ter gente a favor, vai ter gente contra, vai ter muita informação, ainda mais nessa era nossa da informação, internet, aquela coisa toda. Eu tive as minhas experiências e eu vou compartilhar da forma mais honesta possível aquilo que eu vivi. Você faz o que você quiser com isso, tá? São histórias reais, que elas realmente aconteceram. Não tem a pretensão de converter, não tem nada disso nesse vídeo aqui. Eu vou compartilhar como um amigo coisas que eu vi e que eu experimentei com Sai Baba, tá? E eu escolhi, assim, 3 casos específicos que aconteceram comigo. Aconteceram muitos, falando sério, aconteceram muitos casos, mas eu escolhi 3 que são mais emblemáticos, porque também se fosse ficar contando tudo, a gente ia ficar até amanhã aqui conversando. Mas, pra gente economizar o tempo, 3 casos que eu senti de compartilhar, até pra ter experiências que são só minhas. E é isso, graças a Deus eu tive a oportunidade de ter muitas experiências assim na minha vida, não só com Sai Baba, desde que eu era pequenininho, coisas bem contundentes, sabe, bem viscerais. Até estava pensando um tempo atrás em escrever um livro contando esses causos, porque tem coisas muito interessantes. E alguém pode falar, né, não, você tem sorte porque você experimentou alguma coisa assim, até isso que eu vou contar aqui pra vocês hoje. Eu digo pra vocês que não tem nada a ver, tá? É muito aquela coisa de que Jesus falava, olha, bate e a porta se abre. Se você procura, você encontra. Aquilo que você procura, você encontra. E é verdade. Eu lembro quando eu era, sabe, ali na fase da pré-adolescência e tal, eu buscava esses fenômenos, essas experiências, com um ar que era exclusivamente de curiosidade, sabe? Eu queria que o mundo provasse pra mim. Quero que a espiritualidade prove pra mim que isso tudo é real. E nada acontecia. Diante da minha presunção, porque depois eu entendi que ninguém tem obrigação nenhuma de provar para o meu ego arrogante o que quer que seja. E aquilo que é real existe independente se eu sei daquilo ou não, independente da minha opinião ou não. E aí com o tempo, quando foi acabando essa minha arrogância, não era uma arrogância, era uma busca, né? Mas tinha muito aquela curiosidade ociosa, me prova, e as coisas não aconteciam. Depois que eu comecei a estudar, a buscar mais seriamente e a ter as minhas próprias experiências, a minha busca já não era por curiosidade. E quando eu desisti dessa curiosidade, todos esses fenômenos eles começaram a acontecer naturalmente. Então fica esse relato, porque não sei, talvez isso possa servir para você, tá? Enfim, vamos lá. Vamos falar sobre algumas experiências que eu tive com Sai Baba. A primeira experiência que eu escolhi aqui para compartilhar aqui contigo. A primeira vez que eu ouvi falar de Sai Baba foi... acho que foi na pré-adolescência também, início da adolescência e tal, que eu queria uma... Eu inventei uma engenhoca na minha cabeça, porque eu sempre fui muito uma criança muito... eu gostava de construir meus brinquedos, aquela coisa toda assim. E eu tive uma ideia na minha cabeça, falei, mas como é que eu faço para conseguir isso aqui? Não tem como, né? E aí eu cheguei para uma pessoa muito sábia que eu conhecia na época e falei, viu, você conhece alguém, olha só, você conhece alguém que é capaz de materializar aquilo que eu estou pensando? Eu penso numa coisa que essa pessoa materializa, e essa pessoa falou assim, sem pestanejar, olhou para mim como se fosse a coisa mais natural do mundo, né? Tipo, como que você não sabe disso? E falou assim, Sai Baba na Índia, né? E essa foi a primeira vez que eu ouvi falar de Sai Baba. E aqui fica um parênteses, né, pra gente até dar um relato em relação a isso. Às vezes as pessoas elas acham que Sai Baba só materializava aquilo que ele queria
materializar, e as pessoas vão criticar Sai Baba, pegam aquele vídeo antigo, assim, embaçado, vão lá, frame by frame, eu acho que ele tá aqui, fazendo um truque de prestidigitação, tá tirando a cinza ali, da não sei o que tem, né? Depois eu vou até falar da cinza pra você entender o significado da cinza. Tudo bem, faz parte da nossa, eu acho que até de uma honestidade intelectual nossa, quando a gente vê algo muito fora da caixa, você fala, ei, peraí, né? Coisa é essa, né? Porque não é normal. E claro, eu considero isso uma atitude de honestidade. Não necessariamente a pessoa está atacando a pessoa, né? Mas tipo, como assim, né? Que coisa é essa? Só que algo curioso que os críticos não vão falar para você, e que na verdade isso aí é uma coisa notória, todo mundo que estava envolvido lá, que conhecia, que teve suas experiências, sabem disso. É que Sai Baba, ele tinha a capacidade de materializar aquilo que você pedia. Então não era aquilo necessariamente só que ele te dava. Você pedia. Eu conheci pessoas que foram lá no ashram de Sai Baba e me mostraram a materialização. Falaram, olha, eu cheguei para Sai Baba e falei assim, eu quero isso. E ele produziu na hora exatamente aquilo que eu havia falado. Eu vi isso. Eu vi isso. Eu vi isso. E há muitos casos interessantes, assim, casos abundantes, porque isso aí aconteceu o tempo todo lá. E não apenas materializações, mas aportes. Né? Aportes é quando você tem um objeto em algum lugar, você meio que desmaterializa aquilo, ou muda a vibração, a densidade da matéria, ela vai para um estado mais sutil, ela é transportada nesse estado sutil para outro lugar, e ela se rematerializa naquela outra situação. Vou contar um caso recente, porque aconteceu há pouquinho tempo, mas eu tenho muita coisa assim, que eu já vi em relação a isso. Mas veio uma amiga da minha mãe aqui em casa, recentemente, e de repente surgiu o assunto sobre Sai Baba. E ela contou assim, basbacana, não, você não acredita, porque a minha prima, né, ela é devota de Sai Baba, ela foi até Sai Baba. E veja só, quando ela se formou, uns 10, 20 anos antes dela ir e conhecer Sai Baba, ela ganhou, acho que dos parentes, não sei, um colar, né, com pingente personalizado, com as coisas escritas da formatura dela, com o nome dela, uma coisa assim personalizada. E ela gostava muito daquele pingente, daquele colar. E um dia ela foi para a praia, foi nadar e mergulhando no mar ali, perdeu no mar aquele colar. E aí depois, 10, 20 anos depois, ela virou devota de Sai Baba e teve a oportunidade de ir para a Índia. Quando ela chegou na Índia, Sai Baba parou na frente dela e falou assim, você perdeu uma coisa, espera só um pouquinho. Mexeu a mão, que era o jeito que ele fazia para materializar as coisas, um dos jeitos, né? E materializou o mesmo colar, personalizado ali do jeitinho. Você sabe o que é isso? Você está entendendo? Entregou para ela, tá aqui de volta. E essas coisas aconteciam. Tinha essa capacidade de materializar aquilo que você sugeria, né? Aquilo que você estava pensando, e às vezes coisas que estavam lá no seu coração que você já tinha esquecido. Então uma coisa é a gente olhar com desconfiança, e de fato, eu sou uma pessoa também desconfiada, né? Pô, tirou uma cinza ali do ar, né? Mas agora, quando você vai lá e ele chega para você, e ele fazia isso, ele perguntava para cada pessoa, o que você quer de mim? E ele entregava se ele podia. E geralmente ele entregava. E de repente você pede uma coisa que você inventa na hora e ele materializa na sua frente. E algumas pessoas levavam essas coisas para laboratório, para entender do que era feito. E alguns desses objetos era constatado que a matéria, a matriz molecular da coisa toda, era feita com elementos que nem tinham aqui na Terra. Tem vários casos engraçados. Tem um, por exemplo, que ele materializou para um sujeito um relógio que só funcionava quando o cara tinha pensamento positivo. E assim, sim... Umas coisas malucas, sim. E tem tantas outras coisas que se eu começar a falar aqui pra vocês sem antes contar minha experiência, vocês vão achar que eu tô aqui viajando na maionese, porque eram coisas assim, absurdas mesmo, né? Por exemplo, a última coisa aqui antes de entrar na minha experiência, uma vez chegaram pra ele assim, Baba, por que você só materializa objeto inanimado, né? E ele com aquele ar brincalhão dele começou a mexer a mão assim e falou assim, o que você gostaria? Um tigre? Né? E o pessoal começou a ficar assustado, porque eles tinham aprendido que quando Sai Baba fala uma coisa, ele vai rolar, né? E ele começou a mexer a mão assim, com aquele ar de brincalhão, o pessoal se afastou e apareceu um macaquinho. Tipo,
Sim, são coisas absurdas, eu concordo com isso, são coisas absurdas, mas eu também concordo com um amigo meu, que também era super cético no início em relação a isso, ele foi pesquisar, foi conhecer Sai Baba, e aí ele diz uma coisa muito interessante, ele diz assim, olha, a gente aprende nos meios espiritualistas a dividir a realidade, os seres, as consciências, muito em caixinhas, né? Isso aqui é mentor, isso aqui é guia, isso aqui é mestre, isso aqui é santo e tal. Quando você chega em Sai Baba, dá um parafuso, porque você não consegue encaixar ele em caixinha nenhuma. Né? É uma coisa que você não tem muito referência. Ele fazia umas coisas muito absurdas, muito fora da curva. Né? E é justamente por isso que quando essas pessoas, tipo o Divaldo Franco, o Hermógenes, falam das experiências deles com Sai Baba, às vezes o pessoal fala, como assim, né? Que esse cara tá falando? Se eu não me engano, o próprio Divaldo, quando ele voltou da Índia, ele teve essa experiência, tem palestra dele aqui no YouTube para você saber o relato dele, né? Experiência que ele teve, aquilo que eu te falei, né? É importante você ter as suas experiências e ouvir gente que teve as experiências, sabe? É diferente de você, eu ouvi uma notícia, alguém que falou e tal. Tem as experiências que é muito melhor, tá? Você chega a conclusões de uma forma muito... Você tem mais elementos para você pensar por você mesmo. Mas de fato, quando o Divaldo voltou lá no início dos anos 90 da Índia, ele começou a fazer conferências pelo Brasil inteiro falando da experiência dele. Em alguns lugares ele foi proibido de fazer palestra. Porque, como assim esse cara tá falando dessa forma desse hindu? Como assim? O Divaldo, o que aconteceu com o Divaldo? Né? E não, ele só estava contando aquilo que ele tinha visto. E de fato, algumas coisas com Sai Baba eram tão complicadas de se explicar que quando a pessoa conta, você fala, né? E é natural, é natural. Eu também, quando comecei a ouvir falar de Sai Baba a primeira vez, foi essa a minha primeira reação, então aqui vamos entrar na primeira história que eu separei aqui para te contar. Eu ouvi falar então de Sai Baba, né, que o cara que materializa as coisas assim, que você, né, como assim, né? E aí meu primeiro contato foi com este livro aqui, Sai Baba, o Homem dos Milagres. Essa aqui é uma edição antiga, tá? Tem uma mais novinha hoje. E é uma tradução do próprio Hermógenes. Cadê? Do próprio professor Hermógenes. E de repente eu descobri que eu tinha esse livro em casa. Eu falei, pô, né? Depois de um tempo eu olhei pra isso e falei, peraí, Sai Baba não é aquele cara. Eu falei, peraí, deixa eu dar uma olhada nesse livro, né? Eu comecei a ler e tal, e eu tive duas reações de início naquela época, né? A maturidade que eu tinha ali. A primeira foi uma desconfiança, tá? Porque eu achei que também tinha bastante entusiasmo nas histórias, falei... Né? Eu havia crescido em ambiente espírita. Então, e era aquele ambiente espírita assim, pelo menos na minha família, uma coisa muito racional, sabe? Sabe, antes de querer buscar explicação metafísica, espiritual para as coisas, busque as explicações racionais, materiais, sabe? Nem toda dor de cabeça é alguma coisa que está acontecendo, às vezes é só uma dor de cabeça, sabe? Essas coisas bem pé no chão, assim. E aí eu comecei a ler assim e falei, isso aqui não está em Kardec. Quando a gente começa a estudar uma doutrina, a gente entra numa religião e tal, a gente acha que aquilo que a gente está vendo é a verdade absoluta e nada que existe fora daquilo ou daqueles parâmetros de referência pode existir, só aquilo é verdade, né? Eu olhei assim e falei, isso aqui não está em Kardec, isso aqui é impossível de acontecer, né? Então primeiro foi uma desconfiança, de tipo, eu já conheci muitos médiums, eu já vi muitas coisas acontecendo, mas tipo, nesse grau, nesse nível, eu falei, né? Mas ao mesmo tempo eu tive uma segunda reação que foi medo. Não é um medo do Sai Baba, mas eu li assim, apesar de, né, não bater muito com algumas coisas que eu tinha como referência, eu falava, cara, mas olha essas coisas que esse cara faz. E ele ainda tá falando aqui que tá em todas as partes, que tá em mim, que história é essa aqui, cara? Eu comecei, como pode uma consciência ter um alcance desse, né? Naquela época eu não entendia. E falei, nossa, como assim? Né? Me impressionou, mas... Logo em seguida eu meio que descartei aquilo, porque eu falei, são histórias muito legais, mas parece aquelas histórias de indianos e tal. Deixei quieto, falei, bom, tá longe, não sei se é. Então, vamos deixar, né? E aí, beleza, passou-se um tempo, e aí depois de um tempo, não lembro se foram meses, se foram anos, eu sou ruim pra data, tá? Tem gente que conta história e fala, porque no dia 16 de maio de 1950, eu sou ruim. Eu sou ruim com essas coisas de número, eu sempre fui ruim de matemática, acho que eu criei um trauma com matemática, tudo aquilo que envolve número.
Só sei que meu aniversário é meu aniversário porque as pessoas me lembram. Mentira, porque elas me dão presente. Mas enfim, passou assim, acho que questão de meses e tal, eu tinha esquecido dessa história. E aí eu fiquei muito doente. Eu fiquei muito doente, deu umas requisiras lá, uns iriguidum, pá, acabei de cama. Eu tava ruim, assim, tava ruim, tava um caco mesmo na época. E aí chegou num ponto, assim, limite, que eu comecei a rezar pra tudo quanto era santo que eu conhecia. Tudo quanto era espírito de luz, médico do astral, tudo que tinha na lista eu fui indo lá de um por um, é fervoroso, assim e tal. E não dava certo. Falei, pô, antigamente eu fazia essas preces, eu chamava, me ajudavam, né? O que tá acontecendo agora? Eu tô ruim e tal, pá. Aí chegou uma hora, assim, que eu já tinha rezado pra todo mundo. Pra todo mundo, e tava naquele clima assim, sabe? De quando você sabe, quando você sente que eles estão te ajudando, mas eles estão te ajudando naquela sensação de estamos te amparando, mas você tem que passar por isso, sabe? Aquela coisa de mentor, assim, né? Então, tava meio que naquela situação. E eu já tinha rezado pra todo mundo. E aí eu tava desanimado, eu lembrei de Sai Baba. Eu lembrei de Sai Baba e falei, eu tô meio desacreditado, já não... Eu acho que ninguém vai me ajudar. Mas vai, só pelo sim, pelo não, só falta ele mesmo. Vamos testar, porque eu sempre gostei de testar as coisas, né? Eu sempre gostei de pôr a própria espiritualidade, não já num patamar de arrogância, mas assim, sabe, de ter um bom senso. Deixa eu ver se funciona, se isso é coerente, né? E aí eu falei, tem aquele Sai Baba e tal, mas não sei, já rezei pros caras que eu achava que realmente eram os bonzão, que podiam me ajudar, gente que tá disponível, que tá no astral, que pode vir aqui, o cara tá lá na Índia, né? Tudo bem que o pessoal falava, né? Você evoca Sai Baba vem, né? E depois que você vai lá no ashram dele, ele fala pra você, eu fui lá tal dia, te ajudei. Isso aconteceu com o próprio Divaldo. O próprio Divaldo isso aconteceu, por isso que o Divaldo ficou, aí, como assim, né? E o pessoal, ele contando para as pessoas, aí, como assim, Divaldo? O que o Divaldo tá falando dessas besteiras? Ele ficou louco, né? E na verdade não, essas coisas elas realmente rolavam, tá? Isso realmente rolava. E aí caiu o quê? Justamente as canetas laranja. Tem umas 500 canetas aqui na lousa, caiu só as laranjas. Mas beleza, túnica de Sai Baba era laranja. Beleza, bom, voltando lá, eu falei, tem aquele Sai Baba, quer ver, eu vou rezar, não vai acontecer nada, mas já que eu tô aqui, já que eu tô ruim, vamos testar, quer ver que não funciona? E eu comecei a rezar pra Sai Baba, Sai Baba, tá acontecendo isso, me ajuda, por favor, ouvi falar aqui, que você dá jeito, né, na coisa. E, começou a dar uns eriguidum no quarto ali, a atmosfera começou a mudar, alguma coisa me chamou a atenção ali. E, cara, eu tive uma percepção visual de um ser. Não era alto, todo vestido de laranja, uma túnica aqui até os pés, moreno, aquele cabelo Black Power. E na hora eu identifiquei aquilo como Sai Baba e eu fiquei surpreso. Né? Na hora não deu muito tempo de eu duvidar, porque estava acontecendo. Estava acontecendo, então você duvida depois, né? Enquanto está acontecendo, você tipo tá... Né? E vi ele se aproximando, ele fez um gesto de bênção. Como é que eu conto isso aqui? Ele fez esse gesto de bênção e ele falou algo mais ou menos assim: você me chamou, agora você está curado. Levante-se dessa cama como se absolutamente nada tivesse acontecido. Por enquanto, não conte isso para ninguém e siga o seu dia como se você nunca tivesse ficado doente. E de repente ele irradiava, ele sem falar, ele irradiava algumas meio que informações. Ele meio que me mostrava o porquê que eu estava naquela situação. Ele meio que mostrava as ações, as atitudes que eu havia tido, que me colocaram ali, tipo, como se fosse a raiz kármica daquilo, e ele falava assim, dava a entender, agora não repita mais isso, tá? Mude, não repita mais isso. E aí, então, ele abençoou, ele falou isso, de levanta e finge que nada aconteceu, e sumiu. E eu fiquei tipo... Eu falei, eita... Eu falei, bom, eu vou sentar na cama, eu não estava nem conseguindo sentar direito.
Sentei na cama, eu falei, ó, quer ver que não vai rolar, que foi coisa da minha cabeça, não é possível. Falei, bom, eu vou sentar na cama, vou tentar levantar, quer ver? Eu acho que não, meu Deus, como assim, né? Isso não pode ter acontecido, né? Mas é uma forma de você testar a coisa, é você averiguar se as consequências às quais o fenômeno se propôs, de fato, conseguem se manifestar, conseguem ser coerentes. E falei, quer ver que eu vou levantar e eu vou estar ruim do mesmo jeito? Peguei, sentei na cama, falei, nossa, estou me sentindo diferente, e levantei. Na hora que eu levantei, eu falei, uai, tô zero bala, o que aconteceu? Eu tava um caco aqui agora eu tô bom, peraí, eu tô sugestionado, deixa eu ir até o banheiro. Eu fui até o banheiro, me olhei no espelho, eu tava assim, tipo 101%, não é que eu tava bem, eu tava muito bem, eu tava novo em folha, assim, tipo, uou, como assim, né? E saí, obedeci o que ele tinha falado, saí, fui tocar meu dia assim como se nada tivesse acontecido. E acabou ali. Eu fiquei ótimo na hora. Aí você deve concordar que a partir disso eu comecei a dar um pouco mais de atenção a Sai Baba. Falei, eita, peraí, não, se aquilo realmente aconteceu, né, peraí. E aí a partir desse momento da minha vida em que eu comecei a dar mais atenção para Sai Baba, muitas coisas começaram a acontecer. Assim, muitas coisas malucas. Esse foi um quadro de cura. E aliás, se você quer ter mais casos, entender, estudar esses casos, eu aconselho você ler esse livro de início, tá? Às vezes a gente tem preguiça de ler livro. Às vezes é mais fácil procurar no Google, e você sabe como que é a internet. Eu recomendaria livro, tá? Livro é uma coisa interessante, tá? Antes de você ter as suas experiências, embora ter as próprias experiências seja o ideal, mas livro é uma coisa interessante. E os casos de cura de Sai Baba são meio malucos também, tá? Ele fazia umas coisas muito absurdas. Muito absurdas, de assim, as curas normais e também curas assim muito fora, tipo a pessoa, e eu vou falar assim, casos que realmente aconteciam, né? Às vezes a pessoa, algum devoto ia a óbito, né, no hospital, e aí vinha alguém da família, ai baba, fulano morreu e tal, e ele chegava assim e falava assim, não morreu. Mas Suame, acabou de morrer, o que aconteceu? Não morreu, me leva lá que você vai ver. E a pessoa levava Sai Baba pro hospital e ele pedia para entrar no quarto onde estava ali o corpo. Ele entrava no quarto, ficava um tempo lá, dali a pouco ele saía com aquele ar brincalhão, com aquela risada no rosto, e o pessoal ia olhar, o cara estava sentado na cama, vivo. Né? Umas coisas meio absurdas. Eu sei que sou absurdo, eu sei disso. Relaxa que eu sei. Tá? Tudo bem se você achar que é absurdo, eu também acharia, como eu achei no início também. That's all. Casos de, por exemplo, tem nesse livro do Homem dos Milagres, acho que um casal que tinha uma filhinha, que ela não andava, não falava e tal. Eles tentaram todos os recursos e nada. Chegou assim num ponto limite, o cara falou assim pra esposa, ó, eu vou lá naquele Sai Baba que todo mundo fala. E a esposa falou, não vai perder seu tempo e seu dinheiro com isso, né? E ele falou, não, eu quero ver o que acontece. E ela teve até um desentendimento ali, como assim você vai lá, né? Olha o que está acontecendo, que você vai nos deixar para ir lá ver um charlatão. E o cara foi lá para Sai Baba, foi sozinho, né? E ficou lá alguns dias e Sai Baba nem aí para ele. E Sai Baba tinha muito disso. Ele era espiritualista moda antiga, ele era espiritualista raiz, né? Nós hoje em dia que trabalhamos com espiritualidade é um trabalho danado, você tem que fazer o maior carinho no ego das pessoas, nessa geração mimimi. Com Sai Baba não tinha isso, ele esfolava o ego da pessoa assim no asfalto mesmo, porque ele queria levar a pessoa para além do ego dela, mostrar aquela realidade divina, aquela realidade de amor que existia além daquelas ilusões. Enfim, o cara chegou lá e passou alguns dias lá no ashram e Sai Baba nem aí para ele, e ele já, né, minha mulher tinha razão, eu gastei o dinheiro que não sobrava, deixei elas lá, né, nossa, como que eu fui incoerente, né? Só que aí no último dia, ele pedindo, Sai Baba sai e ele dá uma bênção geral. Uma bênção geral pra galera. Ele sente uma coisa boa e volta pra casa dele. Na hora que ele volta pra casa dele, ele abre a porta, vem a filhinha correndo na direção dele e gritando, papai. E assim, coisas de uma dimensão que você nem imagina. Teve o caso de uma senhora que ela teve um problema de saúde, uma época, acho que foi um câncer, não sei, e ela era devota de uma deidade hindu, se eu não me engano, Subramanian. Tá? E durante um período lá, que ela já, né, os médicos não conseguiram fazer nada por ela fez uma disciplina espiritual muito forte, direcionada a Subramanian, pedindo a cura.
E aí ela teve um sonho, uma noite com Subramania, que descia uma escadaria redonda assim até ela e abençoava ela e falava que ia tirar ela daquele problema. E ela acordou no dia seguinte, foi fazer os exames e ela começou a melhorar, né, e ficou boa. E aí depois, sei lá quantos anos, ela foi até Sai Baba. E aí quando ela chegou até Sai Baba falou pra ela, a gente já se conhece. E ela, não, é a primeira vez que eu venho aqui, né? Não, a gente se conhece. Ela começou a achar que ele estava se enganando, né? E aí depois ele chamou ela em particular. Ele falou assim, a gente se conhece. Você não se lembra, tal ano que você estava com tal problema de saúde, que você fez aquele sadhana para Subramania? Você não se lembra daquele sonho em que descia Subramania naquela escada redonda e te abençoava? Então, era eu, assumindo a forma de Subramania, que ia lá te abençoar e te curar. E assim, você chegava lá, ele descrevia detalhes da sua vida e o ponto de participação dele naqueles detalhes, sem que você percebesse. Então assim, eram coisas muito absurdas. Só para você entender o nível da coisa. Porque podem ter desconfianças e críticas? Podem ter, mas tem um lado também de umas coisas que aconteciam que você fala assim, meu, não tem como. Não tem como. Se você coloca tudo em perspectiva e você soma isso a uma experiência real de você e viver a sua experiência, você vê que tem uma coisa ali que você pelo menos deve prestar um pouco de atenção e o que está acontecendo aqui. Não é algo assim ordinário para você deixar passar. Ainda mais nesse contexto nosso de busca espiritual. Pô, o que está acontecendo aqui, né? Às vezes a gente fica devoto de tantos santos e mestres que viveram há milênios atrás, a gente só ouve histórias, não, porque ele fazia isso, porque ele fazia aquilo, e de repente está alguma coisa parecida acontecendo agora debaixo do nosso nariz e a gente não está nem aí. Peraí, calma, que incoerência é essa? Deixa eu ver o que está acontecendo. Pelo menos, né? Então isso é o que eu falava para mim. Peraí, que é isso, né? Então, tendo essa dimensão de algumas coisas que ele fazia, que você pode se aprofundar conversando com pessoas que viveram com ele, né, lendo esses livros e tal, ou buscando a sua própria experiência, chama ele na chincha, vê o que acontece. Quando Sai Baba quer, ele faz. É muito objetivo, pelo menos o que eu experimentei. Então, enfim, vamos agora para a segunda experiência. Dito tudo isso, para você entender a dimensão da coisa, né, para eu te contextualizar, para você ter uma noção de como que era a coisa toda, a segunda experiência, né? Bom, o pessoal fala que Sai Baba materializava uma cinza sagrada. Não era a única coisa que ele materializava um monte de coisas. Assim, um monte de coisas. Tipo, estátuas de divindade feitas de gelo. Gelo. Ouro, diamante. Ah, mas por que ele não dava isso para os pobres? Lógico que dava. Não só dava, como a obra social de Sai Baba, isso aqui é uma coisa importante, eu acho que é principal da gente colocar nesse vídeo. A gente não viveu 24 horas do lado de Sai Baba, mas a gente sabe aquilo que ele fez de objetivo, além daquilo que ele fez também de subjetivo, né? E a gente volta um pouco para Cristo naquela frase de você conhece a árvore pelos seus frutos. Então assim, Sai Baba ele fez umas obras na Índia fantásticas de promoção social, hospital de super especialidades, um dos maiores da Ásia, com cirurgias complexíssimas, completamente gratuitas, escolas, universidades, método de educação com base em valores humanos. Eu tive a oportunidade de fazer esse curso depois, quando eu estava cursando pedagogia na Unicamp, realmente é uma coisa muito avançada, principalmente diante desses modos arcaicos que a gente tem de educação hoje em dia. Trabalha, de fato, esses valores nossos, não apenas aquela decoreba para você jogar numa prova e tirar uma nota. Trabalha essa questão da meditação, independente de religião. Sai Baba nunca foi proselitista, ele te apoiava na religião que você tinha e falava assim, o seu caminho não é para mim, eu quero te levar para Deus. Deus da forma que você concebe esse Deus. Deus nessa forma de amor universal que está inclusive dentro de você. E ele alegava que ele estava ali para isso. Para isso. E até com relação a esses fenômenos todos, ele falava assim, ó, hoje eu dou para vocês aquilo que vocês querem, para que chegue um dia em que vocês venham a pedir para mim aquilo que eu tenho de fato para te dar. Que é esse amor incondicional, que é essa consciência maior. Então muitas escolas, muitas universidades, programa de levar água para o pessoal que morava lá perto do deserto, que não tinha água, assim, coisas fenomenais mesmo, coisas objetivas, que você pode ir lá, você pode ver, isso tá lá. Isso existe, museus, essas coisas assim muito, muito grandiosas para promoção social, né? Ele ia lá, dava comida pro pessoal que não tinha o que comer, ele dava, não é que ele mandava as pessoas irem, ele ia lá, pegava a colher da panela e tacava de prato em prato, e parava ali em quem estava doente para fazer um carinho, para materializar vibhuti. Era uma coisa assim, que só quem viveu ali, eu acho que tem a dimensão da coisa para contar pra gente. Mas vamos voltar agora então, falar do vibhuti para nossa segunda historinha aqui. Esse lance do vibhuti, o que é o vibhuti que o Sai Baba materializa, né?
O vibhuti na Índia é a cinza sagrada, é a cinza que Shiva cobre o seu corpo, que os sadhus, né, os ascetas, eles cobrem o corpo deles com aquela cinza, que é considerada uma cinza sagrada, que representa a realidade última. Quando você reduz algo a cinza, você não consegue reduzir a mais nada. Quando você reduz o seu ego, né, a sua realidade essencial, o seu self, o seu Atma, a Deus em você, você atinge essa realização, essa plenitude. E também tem o simbolismo que do pó a gente veio e para o pó a gente volta. Essa realidade dual manifesta que ela é transitória, a gente não deve se apegar a ela. Só que na Índia essa cinza também tem um outro caráter. Da mesma forma que aqui no Ocidente a gente usa, por exemplo, a água, né? Você magnetiza a água, você imanta a água com a sua energia, a água benta no catolicismo, a água fluidificada no espiritismo, enfim, dependendo da sua denominação, acho que você está entendendo o que eu estou falando, né? A gente usa a água como um veículo para imantar aquilo com uma energia salutar, né, e dar para as pessoas. Na Índia, a cinza também é usada como esse veículo. A água mais a cinza. Você consegue imantar a cinza, ela vira um veículo para essa energia. Então, Sai Baba materializava aquilo com finalidades de cura e de tratamento para as pessoas. Então, para cada pessoa que ele materializava, vinha com uma essência diferente, uma tonalidade, perfumes de flores diferentes, né, que iam agir com a sua essência, harmonizando o campo daquela pessoa. Então, tinha esse aspecto de cura no vibhuti. Por isso que ele materializava bastante. O vibhuti dava para as pessoas que estavam doentes e de fato elas melhoravam. E não apenas ele materializava a coisa ali in loco, como ele também tinha a capacidade de materializar isso à distância. Uma coisa que é muito notória, isso acontece ainda, mesmo depois de ele ter desencarnado. Estou falando assim, coisas que são factuais, tá? São factuais. Não estou inventando isso da minha cabeça. Você pode ir, você pode constatar. Ponto, assim, preto no branco. Preto no branco. O que acontecia é que não apenas ele materializava na presença dele, como ele materializava à distância. Então, às vezes, a pessoa tinha a foto dele no altar, na casa, e esse vibhuti começava a materializar na foto dele. Na foto dele. Ah, Yuri, mas isso daí poderia ser um médium de efeito físico que estava no lugar, e os espíritos, os mentores usavam o ectoplasma dele para materializar ali, porque eles sabiam que aquele ser tinha fé em Sai Baba, então vamos fortalecer essa fé, porque assim ele se transforma numa pessoa melhor e tal. Eu acho completamente plausível. É a primeira hipótese que veio na minha cabeça. Se isso realmente acontece, depois eu vi isso acontecer, se isso realmente acontece, deve ser por alguma coisa assim. Não tem como o cara, né, tá fazendo outras coisas lá, tá materializando cinza na tua casa, né? Só que uma coisa que rolava é que é o seguinte: depois, às vezes, se essa pessoa ia para a Índia ver Sai Baba, isso aconteceu várias vezes, tem vários relatos assim, fatuais também de pessoas que falam, ó, rolou isso. A pessoa ia para a Índia e Sai Baba ia lá, chamava as pessoas para conversar, materializava vibhuti, dava para todo mundo, menos para aquela pessoa que tinha recebido na casa. E a pessoa falava, Baba, por favor, dê um pouquinho para mim. E ele olhava para a pessoa e falava assim, mas eu já dei para você. Não, Baba, você não deu, você deu para todo mundo, para mim você não deu. Sim, eu já dei para você, mas Baba não. Sim, eu já dei para você. Você não se lembra daquele dia, em tal ano, naquele altar que você tem na sua casa, que tem tal e tal imagem, que você tem uma foto minha, e que você pediu, você estava duvidando e tal. Eu te deixei lá tal dia, vibhuti lá. Você já se esqueceu que eu te dei vibhuti? Isso ainda acontece. Acontece casos aqui no Brasil que estão acontecendo agora, enquanto eu estou gravando esse vídeo, eu conheço casos que estão acontecendo. E é o vibhuti mesmo, não é sujeira, poeira, não, é vibhuti com perfume de flor, aquela coisa toda. E eu vivi isso. Esse é o segundo caso que eu quero te contar, né? Dos milhares, esse é o segundo caso. Teve uma época que tinha uma pessoa na minha família que estava passando por dificuldades, estava doente, e eu lembrei de Sai Baba, né? E pedi muito a ele, falei, Baba, por favor, será que eu não poderia materializar esse vibhuti para mim, né? E pedi, não acontecia nada, até que eu pus muito coração naquele pedido, eu fui além de mim, eu saí da mera curiosidade de vamos ver se isso acontece, realmente era um motivo nobre na época. E só para avisar que nem sempre Sai Baba atendia, tá? Já teve casos que eu passei por dificuldades, pedi para Sai Baba, sonhava com Sai Baba, e Sai Baba chegava para mim e dizia assim, não vou te ajudar. Mas Baba, como assim, por favor? Não vou te ajudar, você sabe que não era para fazer aquilo. Não adianta você fazer a besteira sabendo que é besteira para ficar ruim e depois me chamar para te livrar da consequência. Não, aprenda a fazer certo. Né? Então ele dava esses chacoalhões.
Então nem sempre acontece, mas quando existe essa conexão, existe talvez, não sei, não sei o que que é, né? Mas aí a coisa acontece. E aí, depois de um tempo de tanto pedir, materializou-se. Foi engraçado porque eu tinha no meu altar, tinha uma foto de Sai Baba, tinha uma foto de Jesus. E era uma foto de Jesus que era materializada por Sai Baba, era a foto da foto materializada por ele. E engraçado que naquela época eu estava muito ligado a Jesus, porque Sai Baba tinha muito disso também. Aquilo que eu falei, ó, se você é cristão, eu quero te levar a Cristo. Se você é budista, eu quero te levar a Buda. Sabe? Uma coisa mais universalista assim, né? E foi interessante que nessa imagem de Jesus materializado por Sai Baba começou a manifestar, a materializar Vibhuti, bonitinho e tal. E aí eu levei até essa pessoa, né, segui a intuição ali de como usar aquele Vibhuti e tal, e a pessoa melhorou. Foi esse retratinho aqui simples, pequenininho de Jesus, tá? Aqui começou a materializar aqui nele. Bom, é isso aqui, só para te mostrar, para você ver o retrato aqui. Falando em Vibhuti, né, a terceira história que eu separei aqui pra gente foi uma coisa assim, um fato meio culminante, né, de eu estar meditando um dia, no final da meditação eu ver a imagem de Sai Baba aparecendo ali pra mim, abençoando, e quando eu vou ver, as minhas mãos estão cheias de Vibhuti, perfumadinho, com perfume de flor, aquela coisa toda. Então, meditando, Sai Baba aparece, dá a benção dele, e a minha mão se enche de Vibhuti. Isso não é um poder meu, eu não tenho esse poder, e não fui eu que manifestei esse Vibhuti. Não sei fazer isso, não consigo fazer isso, mas eu vi acontecer. Então se a pessoa quer falar que, eu acho que ele escondeu na manga, eu acho que ele escondeu, pode falar, pode achar. Agora, ninguém tira de mim aquilo que eu experimentei. Eu vi a coisa aqui, na minha mão, debaixo dos meus olhos. Sai Baba aparecendo, Sai Baba abençoando e o Vibhuti aparecendo nas minhas mãos. Isso foram experiências assim que eu vivi. E assim, eu vivi muitas outras coisas, experimentei muitas outras coisas assim, muito contundentes em relação a Sai Baba. Poderia contar muitas coisas aqui para vocês, mas aí vai dar muito tempo e eu senti de contar essas. Muitas experiências, muitos sonhos. Mais ou menos uma semana antes dele desencarnar, ele apareceu para mim em sonho, dizendo que ia desencarnar, e ele me entregava as sandálias dele. E é até interessante, depois de um tempo eu fiquei sabendo o simbolismo disso na cultura hindu. Quando um guru ele vai desencarnar, ele dá simbolicamente as sandálias dele para os discípulos, que ele quer que leve um pouco daquele amor adiante, né? E ele falava que ia desencarnar e no sonho ele dava esse presente, e eu não sabia disso na época. E muitas outras coisas, casos muito, muito engraçados. Eu estou olhando para uma coisa aqui, eu acho que vale até a pena compartilhar. Uma vez que eu estava sonhando com Sai Baba, um sonho completamente lúcido, e Sai Baba falava muito disso. Você não sonha simplesmente comigo, eu vou até você. E há casos que comprovam isso, que depois a pessoa vai até a Índia e ele conta a história, né? Relata tudo. E casos assim, que eu sonhando com Sai Baba, conversando com ele. É engraçado que quando eu sonhava com Sai Baba, a gente começava conversando em inglês. E depois a gente atingiu uma sintonia tal que era por transmissão de pensamento. E uma noite que eu estava sonhando com ele, conversando sobre algumas questões da minha vida, ele me dando algumas orientações, eu falei, Swami, eu estou aqui conversando com você. Daqui a pouco eu vou voltar para o meu corpo e eu vou ficar me questionando. Será que foi? Será que não foi? Será que foi? Será que não foi? Não custa pedir, né? Não custa pedir. Eu sei que o Senhor é o Senhor, o Senhor consegue fazer as coisas. Pode ser que eu não tenha merecimento, tudo bem se não der certo. Mas, não sei, só para eu ficar tranquilo, né? E saber de fato, ter essa ligação de amor, saber de fato que foi uma conversa. Tem como você trazer uma prova material na minha cama, já que meu corpo está dormindo ali na cama, será que tem como o Senhor trazer uma coisa material da sua presença ali na minha cama, na hora que eu acordar, para saber que isso foi verdadeiro, né? E ele não fala nada no sonho, eu continuo dormindo e tal. Aí quando amanhece eu acordo com esse manto do lado do meu travesseiro. Eu não sei o que aconteceu, uma pessoa que morava em casa resolveu lembrar de mim de manhã e passou num lugar e falou, nossa, eu senti que eu precisava comprar isso pra ele, e passou na loja, nossa, não sei, eu preciso levar isso. Trouxe, chegou em casa, teve uma intuição, nossa, eu preciso deixar isso do lado do travesseiro dele. Chegou e deixou do lado do meu travesseiro, eu acordei com esse negócio do lado, falei, né? Mas aí eu já estava também acostumado com essas coisas.
Mas é basicamente isso que eu queria contar para vocês. Não virei fanático, tá? Eu estou contando algumas experiências, coisas que aconteceram. Você faz o que você quiser, mas claro, com muito respeito. Se você quiser comentar questionando alguma coisa, comente com respeito, como eu estou compartilhando com respeito isso aqui com você. Eu acho que a gente está numa época que a gente já consegue ter maturidade para fazer isso dessa forma. Estou assim compartilhando coisas muito íntimas comigo, mas se você for perguntar para qualquer outra pessoa que se aproximou, que teve experiência com Sai Baba, você vai ver esse tipo de coisa para mais, tá? Para mais. Não é à toa que o Divaldo e que o Hermógenes falavam essas coisas que falaram e eram muito maiores do que isso que eu vivi. Eu sei que vai ter gente que é movida por uma espiritualidade com base no medo e na dúvida, que vão vir aqui e falar, não, porque Satanás também faz coisas maravilhosas para enganar o homem e tal. Bom, se você quiser pensar assim, tudo bem, eu tive minha experiência, não sei se você teve a sua. Agora é o seguinte, da minha experiência, o que ficou? Não virei fanático, não virei nada disso, mas essas experiências me aproximaram de Deus e me fizeram entender o que é esse amor de Deus. Tá? É como se Sai Baba chegasse na minha vida e falasse assim, ó, eu vou te mostrar uma coisinha aqui para você seguir em direção a Deus. Depois que eu mostrar isso, seguir em direção a Ele. Eu me tornei uma pessoa que eu me considero muito mais em paz do que eu era antes. Eu vi coisas que me ajudaram muito, experimentei coisas que me ajudaram muito e me senti muito mais próximo de Deus. E muito mais próximo desse amor incondicional. Eu pude experimentar isso. Não consigo integrar isso totalmente na minha vida. Estou tentando. Mas eu passei por coisas que realmente me ajudaram e essas experiências de Sai Baba, com Sai Baba, estiveram relacionadas a esse tipo de contribuição para a minha vida. Sem falar dos próprios ensinamentos dele. Eu acho que coisas básicas para a gente ter noção de uma pessoa é ver as obras dela, né? Então as obras dele estão todas lá na Índia, hospitais, as escolas, as universidades, está tudo lá, né? Os projetos de levar água, aquela coisa toda. E os ensinamentos, o que a pessoa fala. Então eu também recomendo você dar uma olhada nos ensinamentos dele. 2 livros muito interessantes. Deixa eu anotar aqui para vocês. Um que eu recomendaria é Gyana Vahini. Eu considero esse livro muito bom de filosofia Yogi, Vedantina mesmo. E a minha opinião particular é que esse texto é um pós-doutorado de espiritualidade. Tá? Isso aqui tem online gratuito, PDF. Um outro que é uma tradução do Hermógenes aqui pra gente, que é um livro chamado Sadhana. Tá? Ensinamentos de Sai Baba. Dá uma olhada nisso e vê o que isso faz para você. Se isso te ajudar, ótimo. Se não te ajudar, descarta. É uma simples questão de filtrar. A gente tem essa postura maniqueísta de uma coisa é boa, uma coisa é mal. Meu Deus. Não, é uma questão de maturidade. Você pega e você fica com aquilo que te serve. Você filtra. Aquilo te faz bem? Continua. O Sai Baba falava isso. Sai Baba, você está certo, eu segui tal religião, tal prática. Você está feliz com isso? Tô. Então continua. É simples assim. Mas as pessoas ajoelhavam e tocavam o pé dele. Sim, você tem que contextualizar. Isso é uma tradição na Índia. Na Índia considera-se que um mestre, um professor, uma professora, uma mestra, o lugar do corpo humano em que tem mais energia é o pé, são os pés. Então as pessoas tocam os pés para se banharem de energia. Então na verdade é uma gentileza ao professor, a professora na Índia, permitir que as pessoas toquem os pés. Ele está doando aquela energia. Então é um contexto cultural que você tem que se tocar do que está acontecendo ali antes de julgar. Aquilo que em antropologia a gente chama de alteridade. Você tem que ter saber se colocar no lugar da outra cultura, ao invés de julgar ela com os valores relativos da sua própria. Entender o que está acontecendo ali. E antes que alguém também fale aqui nos comentários, como é natural, né? Porque eu li críticas porque eu li críticas sobre Sai Baba e tal. Por isso que eu estou te falando da minha experiência. E apesar de estar te falando apenas da minha experiência, a minha intenção aqui é partilhar experiências, partilhar histórias minhas e de situações próximas que eu conheci. A intenção aqui não é converter ninguém, tornar ninguém fanático, imagina, nada disso. Agora, em relação a essas questões mais difamatórias e críticas e tal, olha, não é uma defesa isso que eu vou falar, mas é uma questão de ampliar um pouco a perspectiva, tá? O que eu gostaria de te dizer em relação a essas coisas? Sim, eu conheço as críticas todas, né? Entrei em contato com muitas pessoas lá do Ashram, pessoas que viviam ali perto, né? Pessoas que sabiam o que estava acontecendo. Em resumo, eu vou te dizer o seguinte, tá? Do que eu obtive ali com essa coisa toda. E assim, é só ampliar uma perspectiva. Você faz o que você quiser, a cabeça é sua, o juízo é seu, tá bom? Mas eu quero te dizer basicamente o seguinte. Imagina você
Você e eu, a gente não é pessoa, a gente não é importante. A gente nem conhece tanta gente aqui, apesar de ter esse canal no YouTube, nem é lá essas coisas grandiosas não, tá? A gente nem é grande coisa, a gente nem quebra tanta expectativa das pessoas, a gente nem lida com tantas pessoas assim. Mas eu sei que você, assim como eu, já teve um ex-amigo, uma ex-amiga, um ex-namorado, ex-namorada, ex-esposa, ex-marido, ex-vizinho, vizinho, qualquer coisa assim, que inventa coisa a nosso respeito e tenta ali difamar, fala mal. Você já passou por isso. A questão é a pessoa falar alguma coisa que de fato procede. Aí entra aquele negócio, não, me chama junto porque eu sei mais coisas a meu respeito ainda aí e eu posso te ajudar. O problema é quando a pessoa inventa coisa e infelizmente você sabe que isso existe no mundo. E como você sabe? Porque você já provavelmente já viveu isso na sua vida. E você sabe a sensação de injustiça que é isso. É uma coisa chata, é uma coisa desnecessária, mas graças a Deus depois de um tempo passa e a verdade vem à tona e fica tudo de boa, se você está ali de boa. Agora, o que eu gostaria de colocar em perspectiva é justamente isso. Se eu e você nem somos pessoas tão influentes assim, né, buscamos agradar as pessoas e tal na medida do possível, e a gente já passou por algum caso desse na nossa vida, né, de pessoas falando mal da gente, falando merda da gente, falando alguma besteira que não procedia. O problema é se falar uma coisa que procede, beleza. O problema é quando fala uma coisa para ferrar a gente. Você já passou por isso. A pessoa quer te ferrar e ela começa a inventar história. A perspectiva que eu quero te colocar é a seguinte. Agora imagine uma pessoa que lida com milhões de pessoas no mundo inteiro. E se intromete desativando muitos jogos de poder. Quebra muitas expectativas de egos muito grandes, faz obras nacionais que era para o governo fazer, mas que o governo não tem competência de realizar, mexe com a vaidade de muita gente, e não apenas faz tudo isso, como fazendo tudo isso, ganha amor de muita gente. Então, o que Sai Baba fez, o que Sai Baba não fez, eu não sei, porque eu não vivi colado com ele 24 horas por dia. O que eu posso te falar é aquilo que eu experimentei. E isso, de uma forma muito honesta, muito clara, estou compartilhando neste vídeo aqui. Agora, em relação à difamação e tal, que são coisas que eu sempre tenho muito pé atrás em relação a essas coisas. Muito pé atrás. Tudo bem, tem coisas que realmente, em alguns casos, situações, pessoas que realmente procedem, mas eu sei também, você sabe, que a gente já acusou injustamente muitos inocentes na história da humanidade e a gente continua fazendo isso. E a gente sabe como o ser humano é invejoso, a gente sabe como o ser humano é vingativo, a gente sabe como todas essas coisas acontecem. Então, o que eu gostaria de dizer em relação a isso, para você não ficar em dúvida, porque eu li, não sei o que tem, tal, Hermógenes, o Divaldo falando com o que eu vi, eu colocaria essa perspectiva, tá? Olha com uma amplitude maior para a situação toda, tá? Olha, com uma certa maturidade, não vai no sensacionalismo da coisa, porque a gente não sabe. E dentro disso tudo, a única coisa que eu particularmente sei são das coisas concretas, as obras dele, são os ensinamentos que me fizeram muito bem, e são das experiências muito objetivas que eu tive com Sai Baba. Isso é o que eu partilho para você. Se você quer saber mais, eu te sugiro se aproximar da árvore e ver ali que sabor que o fruto tem. Eu acho que é a forma mais honesta que a gente tem nesse caminho espiritual de avaliar as coisas. Lembrando de Buda. Buda falava assim, não acredite em ninguém, não acredite num livro só porque é um livro, não acredite numa pessoa só porque ela é mais velha. Vai lá, experimenta e veja por você. Agora, também não fica que nem moleque de lan house pegando fofoca de internet, xingando na internet, nos comentários, porque eu sou o dono da verdade, imagina. Tá? Isso aí é coisa meio baboseira, cara. E honestamente, esse tipo de atitude fala muito mais de você do que da pessoa a quem você quer acusar e quer falar mal. Então assim, o meu caminho é esse, de buscar compartilhar sim com você aquilo que eu vivi. E falei de coisas que não foram subjetivinhas. Foram coisas objetivas, das quais eu vivi várias. Tá aqui. Você faz o que você quiser, né? Põe ali em perspectiva, com a experiência de outras pessoas que você conhece, que porventura, talvez você já tenha vivido coisas com Sai Baba, você pode comentar aqui, para as pessoas verem que isso que eu estou falando não é novidade, né? Pode pôr em perspectiva, ver o que o Divaldo falou, e o Divaldo ainda sustenta esse discurso, ele não abre mão, tá? As pessoas podem xingar, podem falar o que quiser, Divaldo chega e fala, não, eu vivi isso e ponto final, faz o que você quiser. Então, eu também, dentro dessa linha, honestamente, o que eu posso falar para você é contar essas experiências. E dizer assim, o meu contato com Sai Baba trouxe frutos muito positivos para a minha vida. Que me trouxeram amor, me trouxeram paz, me trouxeram esclarecimento. É isso que eu tenho para te falar.
tá bom? Essa é a minha experiência. Um pouquinho das minhas experiências com Saibaba, já que me perguntaram. Estou falando porque me perguntaram, dividindo isso com você como um amigo, ok? É isso. Fique em paz. Beijo na sua alma. Se curtiu, senta a testa no botão de like. Se inscreva no canal para nos ajudar. Receba um beijo na alma e um abraço do tamanho do sol. Pá!